Bíblia comigo no livro de Gênesis. Você sabe, Nelson, que teve um rapaz um dia que chegou na igreja e ele veio a alguns cultos e ele disse: olha, pastor, eu já estou dominando a Bíblia. Eu já li todo o Gênesis e estou na metade do Exodó. Essa foi podre, né? Amém. Gênesis capítulo 3, para quem vai anotar, tema desta noite, nus e escondidos. Diga comigo, nus e escondidos. Gênesis capítulo 3, não deixe que nada te tire a atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor então perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará.
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo que foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gostaria apenas de repetir o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Se você pode, aí no teu lugar, feche teus olhos um pouquinho. Tem um momento com o Senhor, com o Espírito Santo agora. A Bíblia diz que o homem precisa examinar-se a si mesmo para depois comer do pão e beber do cálice. E o que nós estamos recebendo aqui é o alimento. Estamos recebendo o alimento para a nossa vida. Por isso, vamos nos examinar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esse culto que é para o Senhor. Obrigado por cada família que aqui chegou, Pai. Obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor proporciona já no nosso coração e pela liberdade, Pai, do Teu Espírito Santo. Eu oro aqui por cada um que aqui chegou, mas especialmente por você que está triste, atribulado, preocupado, angustiado. Que o Senhor, a partir deste momento, acalme o teu coração. Que você seja visitado pelo Espírito Santo. E que apenas tenha ouvidos para o que Ele vai te falar. Senhor, nós abrimos o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus me deu essa palavra essa semana, estava voltando do trabalho de Medianeira e eu já disse aqui que eu tenho o privilégio de dirigir mais ou menos 1 hora por dia, da minha casa até o trabalho, depois do trabalho até a minha casa. E nessa 1 hora eu aproveito para falar com o Senhor. E por algumas vezes eu já tive que parar o carro porque comecei a chorar, porque fui visitado pelo Espírito Santo dirigindo, e essa semana não foi diferente. Eu estava atrás de um caminhão, e Deus me deu essa palavra, e eu quero transmitir isso que Ele me deu nesta noite. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, teve um momento, eu devia ter uns 7 anos, 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Eu fiz uma coisa errada. Não vou contar aqui o que era. Eu fiz uma coisa errada e a minha mãe descobriu. E lá em casa, nós sempre tivemos o hábito de fazer as refeições todo mundo junto. E uma coisa que eu trago da minha casa, e hoje a gente faz questão lá em casa também de fazer as refeições na mesa, todo mundo junto, um olhando no olho do outro, né? Orando junto, agradecendo, e eu trago isso, e hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer. Mas eu me lembro que a minha mãe, à tarde, ela me falou, me confrontou, me repreendeu, mas o meu medo não era da minha mãe, era do meu pai. E eu comecei a ficar com muito medo, não exatamente porque eu havia sido descoberto, porque dali a algumas horas, eu ia ter que sentar na mesa, e eu precisaria olhar no olho do meu pai. E a minha mãe disse, olha, eu já contei para o pai.
Irmãos, eu sinto até hoje a angústia que eu tive durante aqueles dias. E para quem é do meu tempo, né? Vocês sabem que a piazada naquele tempo não tinha celular, televisão não pegava, não existia videogame, era rua. Era pé descalço, voltava da aula, você corria, ia para os potreiros, ia pescar. Então, quando você voltava para casa, você estava roxo de fome. E naquela noite eu não estava com fome. Eu me lembro que eu fiquei lá fora, nós morávamos numa casa aqui de madeira, que existe até hoje. E eu fiquei lá fora. Eu lembro que a minha mãe gritou, não vai vir jantar? Eu falei, não estou com fome. Irmãos, eu não lembro como essa história terminou, não lembro se meu pai me repreendeu, mas disso eu lembro, que eu não fui para a mesa, para não precisar olhar no olho do meu pai, porque eu tinha feito coisa errada. Eu me escondi. Mas não adiantou nada, porque meu pai sabia o que eu tinha feito. Domingo passado a gente estava aqui no culto e não sei se você estava ou não, ou assistiu depois. Nós falamos sobre um homem que tentou se esconder também. Jonas. E Jonas não era ignorante, Jonas não era um que não conhecia a verdade, a palavra, pelo contrário, ele era um profeta. Então, ele recebe um chamado do Senhor, uma ordem do Senhor, e ele, ao invés de cumprir, de obedecer, de dizer sim, eu estou aqui, ele foge e ele pega o navio, e eu não vou contar de novo essa história, não se preocupe, mas ele desce no porão e ele fica lá, escondido. Ele fica escondidinho lá, e talvez lá no coração de Jonas, ele poderia estar dizendo assim, olha, eu vou ficar aqui, ninguém vai me achar. Ninguém vai me ver nesse porão aqui. Não sei lá quantos e quantas pessoas tinha naquele navio, mas ele pensou, eu sabe de uma coisa, eu vou para aquele lugar lá que é muito agitado, Tarsis era uma cidade com um comércio muito forte, não, eu vou me envolver lá, eu vou trabalhar, e acabou essa conversa. Mal sabia ele, que dali a pouco, o capitão do navio ia bater na porta dele, onde ele estava, e fazer uma pergunta, quem é você? Você pode olhar para quem está do teu lado e falar, quem é você? Continua a pergunta, fala, quem é o teu Deus? Qual é a tua nação? A quem você serve? E naquele dia Jonas disse, não tem jeito, não posso mais me esconder, eu sou hebreu, adorador do Deus que fez os céus e a terra. E eu estou aqui porque eu estou fugindo, estou tentando me esconder, mas eu descobri que não posso me esconder. E sabe de uma coisa, me pega e me joga na água, e aí o resto vocês já sabem. Mas o mais interessante, irmãos, que Jonas tinha motivo para fazer isso, porque lá no DNA dele, lá na forma da fábrica dele, veio uma herança. Fala comigo, herança. Essa herança ele trouxe lá do dia em que Adão e Eva desobedecem uma ordem do Senhor, comem do fruto e também se escondem. Então essa história de tentar esconder as coisas, de fazer de conta, essa história é antiga, diga comigo, história antiga. Essa história de fazer de conta que não sabe, não sei. Você não acha que você tem que voltar para a igreja? Pois é, a hora que der a gente vai. É a história do Tito lá, né, Tito? Estou brincando com ele, conheci ontem. Engraçado que eu falei, Tito, eu sou pastor, cara, vamos no culto. Rapaz, ele disse, bem que a minha mulher está me falando que a gente tem que voltar para a igreja. Tu sabe naquele momento, Tito, que eu lembrei, falei, essa mulher deve estar orando.
Tua mulher deve estar orando, pedindo que o Senhor aproximasse vocês novamente. Sabe por quê, Tito? Porque tu não pode se esconder. Não tem jeito de se esconder do Senhor. Não tem jeito. Vou me esconder aonde? Eu vou me esconder aonde? Daquele que tudo vê. Eu vou me esconder aonde? Daquele que tudo pode, daquele que tudo fez e daquele que o dono de tudo é. Ha! Então é a mesma coisa querer se esconder da própria sombra. Eu falei isso domingo, não tem jeito. Não dá. Então o primeiro ensinamento que tu tem que levar desta noite, não volta para tua casa sem marcar isso no teu coração. Você, eu, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Mas nós vamos continuar tentando. Assim como fez Adão. Nós vamos continuar fazendo de conta que a gente está conseguindo esconder. Irmãos, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o inimigo, ele sempre vai tentar destruir aquilo que Deus fez. Observe que a conversa ali da serpente com Eva, no versículo 1, ele perguntou, a serpente perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? 2 pontos. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Então as perguntas de Satanás, elas já são falsas, direcionadas para que nós estejamos entendendo errado as coisas. Lá em casa, graças a Deus, nós nos libertamos de um negócio chamado Rede Globo. E aí eu te dou um conselho. Não assista a Rede Globo, nem o jornal. É coisa do inferno. Ontem à noite nós chegamos em casa, e eu cheguei no quarto, liguei a TV, e não sei porquê, estava na Globo, e estava passando um show, daquele cantor que é jurado lá no The Voice, Carlinhos Brau. E quando eu liguei a TV, e Deus permitiu que eu visse aquilo, porque eu quero trazer isso para você, ele estava fazendo um discurso dizendo, hoje nós podemos dizer o que de fato é uma família. Eu olhei aquilo, hoje nós podemos dizer a esses hipócritas, que família é o lugar que tem amor. E aí a câmera vira e mostra na plateia, umas 30 ou 40 bandeiras do movimento LGBT. Porque família é o lugar onde tem amor, não importa como você quer que seja a tua família. E foi falando e defendendo, e foi falando e defendendo. Milhares e milhares e milhares de pessoas ali no show, milhões de pessoas assistindo. Irmãos, eu não conheço esse homem, mas eu quero dizer a você, vamos orar por ele. Porque ele foi ontem, assim como é a Rede Globo, exatamente o que fez a serpente no jardim. Não vão morrer. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão se tornar como ele. Então, ao invés de falar a verdade, além de mentir, Satanás vai e diz, não, na verdade vocês serão como ele. Ou seja, começa a te dar mais vontade, começa a encher mais a tua bola, começa a dizer, vai, experimenta. Tenta. E assim, irmãos, eu estou falando aqui em relação a essa experiência de ontem, mas e outras coisas? Você que está aqui, que tem mais de 40 anos, vai concordar comigo que uma ordem, uma palavra do pai ou da mãe era bem diferente do que é hoje. Você pode levantar a tua mão e falar sim, lá em casa também? É verdade, não adianta, eu estou na igreja.
Minhas filhas nasceram na igreja. O pai delas é pastor, a mãe delas é pastora. E de vez em quando eu olho e falo, onde é que eu aprendi isso? Hã? Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas, elas vão sendo deturpadas, elas vão sendo misturadas, elas vão sendo distorcidas. Não é? Até estava em Santa Helena há alguns dias, eu comentei lá sobre o que o mundo tem feito em relação às responsabilidades do homem e da mulher. Existe um movimento que quer igualar as coisas. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que mulher tem que ganhar menos que homem, ou mulher é menos inteligente que o homem. O que eu estou dizendo é que a Bíblia nos traz as características da mulher, as características do homem, as responsabilidades da mulher, as responsabilidades do homem. E quando isso é misturado, as coisas não funcionam. Essa é a verdade. Então, o privilégio que tinha Adão e Eva, que viviam em constantemente contato com Deus, ouvindo a voz de Deus, e foi perdido, hoje nós temos de volta por meio do Espírito Santo. Porque Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos capacita. E não adiantaria nada eu estar aqui falando essas coisas se não fosse o Espírito Santo para estar aí visitando vocês. Para estar aí falando com vocês e talvez tocando no teu coração. O que Deus chama de morte, ali no versículo 3. Pode projetar o 3, por favor, Bárbara? Olha só. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore, que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então Deus chama isso de morte. Vou comer do fruto? Vou. Você vai morrer. Agora, do que Satanás chama isso? 5, por favor. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então aquilo que Deus chama de morte, Satanás chama de conhecimento. Você percebe que nós precisamos estar atentos para não cair nas mesmas armadilhas. E vou dizer, as mesmas armadilhas continuam sendo preparadas. Nós continuamos caindo naquele desejo de ter o autocontrole, de dominar a própria vida. Outro dia eu vi um adesivo, campanha pela vida, 2 pontos, cada um cuida da sua. Até achei engraçado. Mas esse é um sentimento de individualismo. Um sentimento de que a pessoa diz assim, não, eu tenho a minha formação, eu já tenho o meu capital, eu tenho saúde. Jesus fala, você tinha um monte de celeiro, e aí não tinha mais lugar no teu celeiro, você foi construir mais celeiro. E Jesus diz, hipócrita, se nesta noite pedirem a tua alma, o que tem de rico no cemitério, irmão? Essa semana a gente estava ouvindo os testemunhos, um relato de 2 pessoas conhecidas nossas, que descobriram câncer e estão se tratando no Albert Einstein. Não sei quanto custa um tratamento no Albert Einstein, que é o melhor hospital do Brasil. E quem vai para lá é porque tem dinheiro. E eu acho que cada um aqui, se deparasse com uma circunstância dessa e tivesse como bancar, iria também. Mas eu quero dizer a você, vai chegar um momento que não adianta ir para o Albert Einstein. Que não adianta você olhar para a marca da camisa que você estava vestindo. Não adianta você olhar para o carro que você anda, para a casa que você mora.
todos iremos para o mesmo lugar. Isso aí parece uma frase tão... Só que eu quero dizer para você, nós esquecemos disso com muita facilidade. Nós esquecemos disso com muita facilidade. E aí nós começamos a olhar para as pessoas e separar as pessoas. Tratar as pessoas com indiferença. Achar que aquilo que nós construímos, que nós temos, vai fazer alguma diferença depois, quando estivermos com o Senhor. Não, irmãos. Não. Olha só, características de Adão antes do pecado. Feliz. Fala comigo, feliz. Feliz. Saciado. Saciado. O jardim não tinha pouca coisa para comer. E o próprio Deus diz, olha, comam de tudo. Você imagina um jardim preparado pelo próprio Deus? Imagina, homens, com todo respeito, quão linda era Eva. Hã? A mulher moldada por Deus. E mais ainda, aleluia, vem Deus e fala assim, multipliquem-se. Oh, glória. Então Adão era um homem feliz, saciado e livre. Fala comigo, livre. Ele estava livre para comer de tudo. Ele estava livre para multiplicar-se. Ele não sentia falta de nada. Olha só, Deus visitava ele todo dia. Ele era um homem pleno, completo, aquilo que Jesus fala em João 10. Adão viveu. Jesus diz, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham de maneira plena. João 10. E essa vida plena Adão teve, porque Adão estava com Deus ali, mas jogou fora. Mas nós voltaremos a ter por meio de Jesus. Nós voltaremos a ter na eternidade por meio de Jesus. Enquanto isso, estamos aqui ralando. Mas e como era Adão? Como ficou Adão depois do pecado? Antes do pecado, feliz, saciado e livre. E depois do pecado? Era eu. Era eu dizendo para a mãe que eu não queria jantar. Me escondendo. Eu lembrei de outra coisa agora. Eu lembro que o meu coração batia. Eu sentia falta de ar. E eu estava sentado lá fora no escuro. Veja bem, porque eu sabia a hora do jantar. Sabe o que Adão sabia? A hora da visita. Adão sabia que naquela hora Deus viria. Escute, eu e você, nós não sabemos a hora da visita, mas nós sabemos que a visita virá. E graças a Deus não sabemos a hora da visita. Porque se soubéssemos a hora da visita, o que ia ter de arrependido falso por aí? Verdade ou não? Só falta mais 8 horas, então eu vou fazer umas ligação. Eu vou devolver o que eu roubei. Eu vou pedir perdão. Aí eu vou falar, pronto. Não é isso? Parece estranho, né? Mas ia ser bem assim. No lugar de dizer o dia e a hora da visita, Deus diz assim, Mateus 25, Deus diz, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então Adão, depois do pecado, nu, com medo e escondido. E eu colocaria mais um aqui no final.
preso. Pastor, mas ele não estava nu antes? Estava. Mas não sabia. Quero dar uma paradinha aqui para falar sobre isso. O significado de nudez aqui não é físico. A nudez física, ela continua aparente para Deus e continua aparente. O significado da nudez aqui foi o conhecimento daquilo que eu estava sentindo. Então, quando o pecado entra no coração do homem, a malícia vem com ele. O entendimento sobre o bem e o mal afloram do pecado. E ele então percebe que ele estava nu. Ele então fica com vergonha. Ele vai tentar encobrir a sua nudez. Irmãos, Deus vê todas as coisas e estamos sempre nus perante a sua face. Eu vou dizer que, vou usar o exemplo do Jorge aqui. O Jorge é juiz. E eu tenho certeza que por mais reto que ele seja, eu o conheço. Muitos réus já enganaram ele. Você concorda comigo? Ele concorda. E talvez até muitos réus que ele absolveu enganaram ele tão bem que até hoje ele não concorda que ele foi enganado. Também concorda com isso? É difícil demais, né? Mas é verdade. Pode ser que teve um momento em que ele não encontrou nada para poder condenar e disse, não, você está absolvido. Mas na verdade aquele réu lá, ele era culpado. Aí o cara pode ser que foi condenado ali na primeira instância, ele recorreu para a segunda instância, ele recorreu para a terceira instância, ele foi absolvido por um grupo de desembargadores. É possível isso? Claro que é possível. É possível continuar escondido aqui. Mas não lá. Você entende isso? O que acontece com um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, quando peca? Não vocês, né? Não. Ninguém que está aqui, que já é salvo por meio do sangue de Jesus e já recebeu o Espírito Santo, ninguém aqui pecou nos últimos dias, né? Só eu? Qual é o sentimento nosso quando pecamos? Antes. Antes. Tristeza. Obrigado, Nelson. A tristeza toma conta, você é abatido. Então é por isso que aquele que conhece Jesus, já entregou a sua vida para Ele, quando peca, ele não consegue mais ficar indiferente. Adão era visitado por Deus todo dia, então ele não podia fazer de conta que Deus não viria. Eu comi, mas e daí? Não tinha jeito. Ele já o conhecia. É óbvio que depois vão surgindo outros sentimentos, mas o primeiro, irmãos, o primeiro é a tristeza. A tristeza. Diante de Deus sempre estamos desnudos. E não há espaço para mentira ou hipocrisia. Eu estou me lembrando aqui de um homem, um grande homem de Deus, Pedro, que pisou na bola, depois de ter passado 3 ou mais anos com o Senhor, depois de ter visto milagres, depois de ter sido discipulado pelo próprio Jesus, depois de dizer que estava pronto para morrer com ele, apesar de que Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Esse homem chamado Pedro, ele, no dia em que Jesus foi preso, por 3 vezes o que ele fez?
Não conheço, não conheço. Não, mas você não é um deles? Eu não vi você com eles. Eu não. Você é um dele. Você fala como eles. E tem uma versão da Bíblia que diz que Pedro praguejou, blasfemou. Já falei que eu não conheço esse cara. O que Pedro estava tentando fazer? Se esconder. Mas de repente Jesus passa, olha para ele, o que Pedro vai fazer? Chorar amargamente, porque ficou triste. Olha só, Jesus é preso, Jesus é condenado, Jesus é crucificado, Jesus é morto. Pedro estava lá, triste como Adão escondido. E sabe o que ele faz? Olha, é o seguinte, eu já pisei na bola, e eu estou falando isso para você que um dia pisou na bola, ou talvez você está aqui nesta noite querendo se reconciliar com o Senhor. Pedro chega para os amigos dele e diz assim, eu vou pescar. E o que os amigos falam? Nós vamos também. Algumas semanas antes, Jesus havia dito certinho o que ia acontecer. E lá em Mateus 28, Jesus havia dito assim, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão. Mas Pedro estava se escondendo, por quê? Porque ele tinha pisado na bola. E Pedro fala assim, eu vou pescar. Ou seja, qual era a profissão de Pedro antes dele ser chamado? É isso que a gente faz. A gente tenta voltar para aquilo que era antes. Mas a Bíblia diz que eles estavam pescando e não pegaram nada. E de repente eles olham na praia e eles veem quem? O próprio Jesus. E o que Jesus tinha? Peixe. Irmãos, tem coisa que a gente está correndo atrás que Jesus já nos deu. Tem coisa que a gente está perdendo paz, perdendo paciência, perdendo saúde, perdendo família, para correr atrás de coisas que Ele já nos deu. Está lá na praia, está assando. Está pronto. Aí eu fico perdendo amigo, eu fico perdendo saúde, fico me angustiando porque eu preciso multiplicar os meus bens, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, porque eu tenho... Você não tem que nada além daquilo que Ele quer que você seja. Nós temos que parar achando que nós podemos enganar. Enganar quem? Aí Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. Eles jogam e apanham 153 grandes peixes. E aí Jesus diz, traz um desses aí também. Vamos colocar junto aqui. Olha que tapa. Eu queria ver a cara de Pedro nesse dia. Eles vêm, sentam perto de Jesus e Jesus olha no olho de Pedro e diz, tu me ama? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Ele declara naquele momento, não adianta esconder de você. Não adianta querer se esconder, tu sabe de todas as coisas. E Jesus, com toda a sabedoria, simplesmente diz, Pedro, se eu sei de todas as coisas, eu vou repetir aquilo que eu falei para você 3 anos atrás. Inclusive numa pescaria frustrada. Quando os barcos quase afundam de tanto peixe, Pedro vai, se joga aos pés de Jesus e diz, afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus olha para Pedro e diz, não, a partir de hoje tu serás
pescador de homens. O que Jesus faz ali naquele dia é dizer: Pedro, eu não esqueci de nada. E não adianta você tentar se esconder de mim, porque eu vejo todas as coisas. Não adianta você tentar correr atrás daquilo que eu já tenho. Irmãos, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Por favor, Bárbara. Muito conhecido esse versículo, mas pouco pregado talvez. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu vou dizer a você, se tem uma coisa boa é você comer um belo de um X-Bacon com ovo. Alô? É verdade ou não? É uma benção, meu sogro. Vamos aplaudir. Aê! Deixa eu ver se o meu está no silencioso aqui. Daqui a pouco toca também. Ai, ai, ai. O que eu estava falando mesmo? Ah, no X-Bacon. Eu vou dizer, né? Um X-Bacon. Aí tu manda colocar um ovo junto, assim. Né? É coisa boa, verdade ou não? É bom, né? Aquele do McDonald's lá, o quarteirão do McDonald's. Né? É bom. Agora come, não precisa nem ser vários, um por dia. Durante toda a tua vida. A expectativa de vida tua vai... Outro exemplo, Coca-Cola. É bom ou não é bom? É bom, gente. Uma Coca gelada, melhor do que isso, só a tubaína de framboesa. Não é bom, Everaldo? Uma Coca, homem do céu. Mas é o maior lixo que pode entrar no corpo humano. E o que a gente faz? Toma. Ou seja, eu estou citando só o exemplo do X-Bacon e da Coca. Tem tanta coisa que a gente sabe que é errado e o que continua fazendo? Continua comendo. Agora vamos trazer isso para o campo espiritual. Hoje de manhã, minha esposa tinha ido a Cascavel e eu estava em casa só com a Rebeca. Bateu palma lá uma família de paraguaios. O menino, a mãe e o pai vendendo alho. Comprei alho, antes que você me pergunte, comprei. Aí fui, comprei o alho, daí comecei a conversar, que nem eu fiz com o Tito. Comecei a conversar com eles e assim um sotaque bem castelhano e tal. Daí a mãe pediu, não tem umas roupas? Quando ela falou isso, aí eu lembrei do bazar. E nós fizemos um limpa lá em casa. Eu trouxe 3 ou 4 sacos calçado, roupa, o que tinha que eu via que estava bom e que eu não ia mais usar, ou não ia me fazer falta, eu trouxe para cá. E daí eu tentei explicar para ela, inclusive tênis, sapato. E o rapaz disse assim, não tem um tênis para mim? Escute o que o pastor de vocês vai contar. Não tem um tênis para mim? Sabe o que eu pensei? Logo que ele pediu um tênis. Tomara que o número dele não seja o meu. Eu estou aqui para confessar isso e pedir perdão. Aí eu dei uma olhadinha no pé dele, pensei, bem menor, eu calço 42. Falei, que número você calça? 42. Eu estava de chinelo, irmãos. E eu disse não para aquele rapaz. Eu falei, olha, o que eu tinha eu já dei para a igreja, infelizmente, quando você passar de novo, vem aqui. E eles saíram. Não deu 15 minutos. Eu fiquei mal. Eu até olhei nas ruas lá, depois andei na cidade, não encontrei mais eles. Eu queria trazer eles de volta para dizer, tem um tênis para você sim.
Mas eu vi que Deus precisava me mostrar aquilo para dizer como que o meu coração ainda precisa ser limpo. A gente acha que não pode dar porque vai faltar. Irmão, vai faltar se eu não der. Essa é a verdade. O princípio da generosidade diz que ao generoso nunca vai faltar. Mas aquele que é ganancioso, esse vai ser comido pelos vermes. Então existem coisas que a gente já sabe ou não sabe? Mas não faz. Ou não só não faz, como faz de conta que não sabe. Ou seja, faz que nem Adão, bota lá uma folhinha de figueira, vai lá para trás da árvore. Não sei. Tem coisa que pode até parecer gostoso, sadio, que é o exemplo do X-Bacon. Ninguém morre porque fumou um cigarro. Mas todos aqueles que morrem de câncer no pulmão, um dia fumaram o primeiro cigarro. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da cidade pedindo, pelo amor de Deus, que eu vá visitar um amigo dela que está com problema de alcoolismo. Eu disse, mas você falou para ele que ia falar comigo? Não, não falei. Mas ele quer que eu vá visitar ele? Eu acho que não. Irmão. O pastor recebe. É mais ou menos assim, tu pegou aquela batata quente e tu fala assim, vou jogar para o pastor. Nem tudo é aparência, irmãos. Aquele fruto lá parecia bonito, aos olhos e ao paladar, e era atraente para me dar aquilo que eu ainda não tinha, o conhecimento do bem e do mal. O alimento errado nos envergonha. Guarde isso aí no teu coração. Eles estavam nus e não sabiam, porque Deus os alimentava. A palavra os alimentava. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia malícia no coração deles. O que eu entendo aqui, o que eu aprendo? O problema não é a nudez, o problema é a malícia no coração. Irmãos, não foi o pecado que os deixou nus. O pecado contaminou a forma como eles entendiam a nudez. E é aí que está o problema. A gente tem que parar de inventar coisas. Crente tem um hábito. Encontrar pecado em tudo e botar tudo a culpa em Satanás. Não, vocês não. Mas talvez alguém que você conhece. Tudo é culpa de Satanás. Irmão, eu quero dizer para você, Satanás é sujo, é mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. Beleza. Mas tem coisa que não é culpa dele, é culpa tua. Quem não deveria ter comido era Adão e Eva. Então não é tudo que bate na minha porta que eu tenho que botar para dentro de casa. Tem alimento por aí que parece, você liga a televisão, você vai para a internet, você recebeu um lá no grupo da família. Aí você começa a assistir, você não conhece a vida daquela pessoa. Você não conhece a família daquela pessoa. Ou vocês acham que não tem adultério nas igrejas? Tem e muito. Você sabia que tem uma pesquisa a nível mundial de que os consumidores de pornografia, na sua grande maioria, estão dentro das igrejas? É misericórdia. Mas é verdade. Existe uma pesquisa a nível mundial, principalmente em países melhor desenvolvidos, que de 6 a cada 10 homens consomem pornografia.
E se essa pesquisa não exclui aqueles que estão na igreja, significa que de 10 homens aqui que nós estamos, 6 consomem pornografia. Dura esta palavra. Não entenda isso como algo que, o pastor está sabendo de alguma coisa, não sei de nada da tua vida. O que eu sei é que tem coisas que a gente continua fazendo mesmo sabendo que não deve. E aí eu acho que o que me mata é o X-Bacon. Irmãos, o que me mata é o pecado. Não estou dizendo para você continuar se alimentando mal, não é isso. Mas a morte física é certa. A morte espiritual, para nós que ainda estamos vivos, é opcional. Significa que eu posso escolher hoje, aonde que eu quero viver, passar não, estar na eternidade. A eternidade é certa para todos. A diferença é onde que eu vou estar na eternidade. Se eu continuar me escondendo, fazendo de conta que não é comigo, se eu continuar com a minha agulha e linha, fazendo roupas de folha de figueira, se eu continuar calculando mais ou menos que hora que vai vir, está quase na hora, então eu vou correr para de trás dos arbustos. Estou morto já. Já estou morto. E se eu estou falando aqui para vocês, orar para mim, faz favor. Se eu estou falando essa mensagem aqui para vocês, é porque nós temos que ter consciência de que nós estávamos nus e continuamos nus diante do Senhor. E esta consciência de nudez é condição básica para a nossa salvação. Porque se eu não tiver consciente de que nada escapa dos olhos de Deus, eu vou continuar achando que eu posso fazer o que Adão fez. Amém? Se eu não tiver consciente de que nada escapa do filtro do Espírito Santo, eu vou continuar fazendo roupa de folha de figueira. Eu vou continuar lá atrás da árvore lá. Você já viu criança brincando de esconde-esconde? Hã? A árvore é fininha assim, né? E ele se esconde lá. Quem teve criança em casa sabe, né? A gente fecha assim, fechava assim, né? Onde é que eu estou? E o corpo todo aparecendo, mas como a gente não estava vendo, a gente achava que estava escondido. A criança é assim. Hoje a consciência da nudez constante é condição básica para saber que precisamos nos acertar com Deus. Eu já estou indo para o final, aleluia, glória a Deus. Adão e Eva estavam nus e não sabiam, amém? Mas nós estamos nus e sabemos? Adão e Eva estavam nus, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque para eles não havia nenhum conceito de nudez. O problema, irmãos, é quando continuamos nus e não sabemos que essa nudez ela é real diante do Senhor. E se tu veio aqui nesta noite é para ouvir esta palavra. Diante do Senhor, nós estamos nus. Nós precisamos reconhecer essa nudez e parar de nos esconder. Amém? Você pode ficar em pé? A Bíblia diz que
A Bíblia diz ali no versículo 21 que Deus, ele fez um outro tipo de roupa para Adão e Eva. Ele substitui a figueira por pele de animal. E eu vou dizer a você, Deus poderia ter feito, claro que poderia ter feito, surgir apenas uma pele. Mas não foi isso que aconteceu. Se Deus fez roupa de pele de animal, um animal teve que morrer. Sangue precisou ser derramado. Estava ali uma profecia de alguém, um dia que iria morrer, que ia derramar o seu sangue para encobrir a nossa nudez, a nossa vergonha, o nosso pecado. E o nome desse que morreu é Jesus. Nós vivemos um tempo chamado graça. Fala comigo, graça. O significado de graça, irmãos, é favor imerecido. É algo que eu recebo, que eu não deveria receber, porque eu não mereço. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça boas obras, aquilo que é da força do meu braço, da minha inteligência, da minha capacidade, jamais seria suficiente para me devolver a salvação. É por isso que a Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que é conquistada mediante a fé. Uma coisa, irmão, o pastor está aqui na frente dizendo, olha, Jesus morreu por você. Jesus morreu para encobrir a tua vergonha, a minha vergonha, a nossa vergonha, o nosso pecado. Jesus morreu e o sangue que Ele derramou nos lava e paga o preço daquilo que seria meu. Agora, se você não tomar posse disso no teu coração, de nada adianta. É por isso que a salvação ela é individual. É por isso que eu e você não podemos ficar olhando para o lado e dizendo, e agora, mulher, nós vamos ou não vamos? Se o teu marido não quer saber de Jesus, vai você. Se a tua mulher não quer saber de Jesus, vai você. Pastor, mas a gente não tem que estar junto? Irmão, vou dizer uma coisa para você, é melhor vocês estarem separados, mais um no céu e outro no inferno, do que os dois no inferno. E eu vou dizer mais uma coisa, enquanto você for buscar pelo seu marido ou pela sua esposa que não quer saber de Jesus, você vai estar mais forte. Você vai ter alguém para orar junto com você. Então para de se esconder. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, último versículo, versículo 9, Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Não sei como está a tua vida, como é que tu chegou aqui. Se tu está fugindo de Deus, está se escondendo, se tu tem coisa para acertar ou não, se está tudo bem. Mas Adão tinha coisa para acertar. E sabe o que Deus faz com aqueles que têm coisa para acertar? Chama pelo nome. E hoje Ele está chamando você e eu pelo nome. E por mais que Ele soubesse onde estava Adão, Ele disse, onde você está? O que move as coisas não são as respostas, são as perguntas. E Jesus nos ensina muito bem isso. E eu não posso deixar esse culto terminar
sem dar uma oportunidade para você nesta noite de se reconciliar com o Senhor, sem dar uma oportunidade para você nesta noite de ouvir a voz de Deus que está chamando você pelo nome e levantar a sua mão e dizer: eu estou aqui. Eu tentei me esconder, eu tentei fazer roupa de figueira, eu tentei ir para de trás das árvores, eu tentei arrumar desculpa, eu tentei colocar a culpa nos outros, mas o Senhor me achou. Ele te achou e Ele te quer de volta. Enquanto o Evandro vai cantar, não se preocupe com quem está aqui. Não se preocupe comigo. Vem aqui na frente. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você começar de novo. Venha. Ele te chama pelo nome. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vou pedir para os líderes, venham orar por essas pessoas. Espírito Santo, Espírito Santo. Os irmãos do presbitério. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia! Muda as coisas de lugar, eu sou. Você que ficou aí, você pode sair do teu lugar e vai orar com alguém. Sai do teu lugar. Deixa Deus te direcionar. Vai orar com alguém. Ora com aqueles que talvez não tomaram a decisão de vir aqui, mas o Senhor vai te direcionar. Sai do teu lugar. Vai orar com alguém. Faça isso. Tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.
eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Aleluia. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. o teu perdão é completo. O perdão dele é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eis que dos teus pecados não me lembro mais. Talvez nós temos aqui pessoas que nunca entregaram a sua vida para Jesus. E eu não posso deixar você ir embora sem fazer uma oração. Por isso eu peço que todos repitam comigo: Pai, em nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu confesso que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. E nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E eu declaro que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Coloca a mão no teu coração, diga: eu te convido, Espírito Santo, venha morar no meu coração. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, confirme, Pai, essa oração que aqui fizemos. Eu sei, Pai, que muitos que aqui estão hoje entregaram verdadeiramente a sua vida para Jesus. Muitos estão se reconciliando e muitos estão voltando para casa com a consciência de que não podem se esconder do Senhor. Senhor, abençoe aqueles que aqui tomaram essa decisão, que eles não voltem atrás, Pai, que sejam sim cheios do Espírito Santo. Abençoe esta semana que está começando, abençoe o trabalho de cada um, abençoe os casamentos, as casas, as células, e tudo, Pai, que o teu povo vai fazer. Que não sejamos nós, que não seja para nós, mas que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Abrace quem está perto de você. Que Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.